Então vamos começar. Nós vamos fazer o nosso chantilly, o nosso querido creme maravilhoso. Aqui eu tenho chantilly bem gelado. Ele ficou 30 minutos no freezer, mas antes disso ele ficou na geladeira, tá? Então aqui a gente tem um chantilly bem gelado, isso é importantíssimo. Ele tem que estar numa temperatura bem baixa para que a gente consiga bater de forma correta. Vou colocar aqui no bol da minha batedeira 500 gramas de chantilly. A gente pesa, tá? Numa balancinha. 500 gramas. Muito bem, 500 gramas de chantilly bem gelado. E aqui eu tenho 80 gramas de leite em pó, tá? Se você quiser peneirar, ele fica mais fininho, tá bom? Então, 500 gramas de chantilly bem gelado para 80 gramas de leite em pó. Então, eu vou colocar aqui juntinho no bol da minha batedeira e nós vamos levar para bater, tá? Então, agora nós vamos começar o batimento do nosso chantilly, tá? Aqui eu tenho uma batedeira planetária, essa batedeira é muito boa. É aquela que a gente consegue fazer muitas preparações. Então eu vou começar aqui na velocidade 1, é a velocidade mais baixa da minha batedeira, só para misturar esse leite em pó e assim a gente não ficar com aquele pó voando pela cozinha toda, tá? Então nós vamos iniciar o batimento.
chantininho, que está poroso. Ó, percebam aqui a textura dele. É uma textura bem porosa e não é assim que nós utilizamos no bolo, tá? Ele tá cheio de bolhas, a gente chama de chantininho cru. Ele ainda não passou por nenhum processo de hidratação. Então o que a gente faz para hidratar? A gente pega, coloca num bowl à parte, um pouco de chantininho. A gente coloca aqui a quantidade que a gente vai hidratar, aquela que a gente quer utilizar, tá, no momento. E a primeira forma de hidratação é com leite condensado. Então aqui eu tenho leite condensado, tanto ele pode estar em temperatura ambiente quanto gelado, não vai fazer a mínima diferença, tá? Eu prefiro leite condensado por conta do sabor que ele deixa no nosso chantininho, né? Você também pode hidratar com o próprio chantilly líquido, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, um pouco, lembrando que a gente hidrata aos poucos, vendo a textura, tá? E depende também para que você vai usar esse chantininho, se é para alisar o bolo, se é para você fazer uma barreira de contenção. Então aqui a gente vai, ó, amassando e envolvendo esse leite condensado no nosso chantilly. Depois que a gente envolveu, ó, aí a gente pode fazer movimentos circulares e irmos batendo. Tá? Não tem problema, não vai perder o ponto. Se você deixou na batedeira até o momento certo, não vai perder o ponto, tá? Seu chantininho vai continuar no ponto certo. Porém, aqui nós vamos hidratar para que ele fique mais lisinho, mais cremoso. Isso também vai facilitar na hora de espatularmos o nosso bolo, de fazer a decoração, tá? Ó. Então vamos ver aqui se ele chegou ao ponto ou não. A gente pega um pouquinho, ó. E a gente percebe que ele ainda não faz aqueles biquinhos, tipo aquele bico que tem em cima dos suspiros, sabe? Ele ainda não está completamente hidratado. Ele tá bem firme, ó. Não cai da minha espátula. Porém, ainda não está hidratado, tá? E não é assim que a gente verifica o ponto, ó. Percebendo se tem bolhas aqui dentro do bowl ou não. Assim nós nunca vamos ver, porque o chantilly, ele sempre vai ter bolhas. Isso é natural do chantilly, tá? O que a gente faz então? A gente adiciona um pouquinho mais de leite condensado. Em média, a gente utiliza 10% do que a gente bateu de chantilly lá na batedeira. Então, se eu bati 500 gramas, 50 gramas de leite condensado será o suficiente para hidratarmos, tá? A gente faz, então, o mesmo processo, ó, amassa, para a gente envolver bem aqui os ingredientes. E depois a gente pode, ó, bater mais vigorosamente. Sempre com movimentos, ó, circulares, para que eles se misturem bem, tá? E a gente traga aí uma textura mais homogênea para o nosso chantininho. Às vezes o seu chantilly fica mais talhado, mais poroso, mas é porque falta às vezes de batimento, tá? O chantilly, ele adquire ar muito facilmente. Então se você não bater, se deixar parado por um minutinho que seja, ele já vai trazer mais bolhas ao creme. Então vamos ver aqui, ó. Ó, nós vamos mexer e vamos subir a nossa espátula. Ó, o biquinho que eu falei pra vocês que ele forma. Percebam que ele tá bem brilhante, bem lisinho. Então este é o ponto certo de um chantilly hidratado, já pronto para alisar um bolo, tá? Para fazer a cobertura dele. Então aqui a gente percebe que quando forma esse biquinho na ponta da espátula, aí sim a gente tem um chantininho totalmente hidratado. Agora sim a gente pode utilizar no nosso bolo.